eu acho, cara, que sempre é bem-vindo, né? Independentemente aí do histórico, mas a reflexão sobre a PEC dos gastos ela é essencial hoje. Né? Como eu falei no início, em país do mundo nenhum fez isso. Né? Congelar gastos por 20 anos, e sem considerar as mudanças conjunturais. Não se considera na PEC dos gastos uma crise como essa, que vai demandar uma maior intervenção pública, como está acontecendo no mundo, né? O envelhecimento populacional, a taxa de desemprego, não se considera absolutamente nada, congela-se por congelar. E não se discute, não tem parâmetro internacional nenhum. Né? O que nós precisamos, e aí fazer uma crítica à PEC dos gastos não é de irresponsabilidade fiscal. O que nós precisamos é propor princípios básicos de um novo arcabouço fiscal, né, que seja sustentável, transparente, né, e alinhado aí com as experiências internacionais. Mas, principalmente, eu acho que uma política fiscal, dentro desse sentido, tem que prever, tem que analisar os indicadores socioeconômicos do país, como o desemprego e a desigualdade social. Não dá para desconsiderar e implementar uma política fiscal e monetária no Brasil, né, o Gabriel aí que está entrando na política, Gabriel, espero que você seja um militante em torno disso, desconsiderando essas variáveis sociais e considerar apenas inflação e achar que resolvendo o problema da inflação se resolve as demais dimensões, que não é assim que funciona a economia. Né? O Fed, quando, por exemplo, vai decidir a taxa de juros, ele olha para a taxa de desemprego e a inflação. O Banco Central no Brasil quer olhar apenas para a inflação que se exploda o desemprego. É a menor inflação a pleno emprego, né? Entende? Qualquer Banco Central sério do mundo. Então, assim, e está muito claro na minha concepção que a PEC dos gastos, veja, não sobrevive. Não sobrevive não porque eles não querem, porque ela é insustentável. Desde o princípio, vários economistas mostraram, né, heterodoxos, aí eu quero falar para você, Romão, uma coisa importante para os fressionautas. Os economistas heterodoxos, como Paulo Galo, André Roncalli, que são meus amigos, sempre criticaram. Eles não são economistas oportunistas, que aproveitam a conjuntura, o cenário, para atacar algo. Então, o Nelson Marcondes, né, o Nelson Barbosa, todos esses caras que são referências na macroeconomia internacional, na macroeconomia nacional, são pessoas que sempre tiveram muita responsabilidade com o desenvolvimento nacional, com o país, e, portanto, identificaram desde o princípio que a PEC dos gastos ela era inviável, ela traria sérios problemas para a economia do país. E isso, hoje, a crise, está deixando muito claro isso, que ela não se sustenta, não é porque o Paulo Guedes ou o Bolsonaro não quer, ela não se sustenta. Ela é problemática, porque não tem parâmetro, não tem experiência em lugar nenhum do mundo em fazer isso que o Brasil está fazendo. Lamentavelmente, se vocês pegarem os editoriais do Estadão, eu falo isso porque eu acompanho diariamente e coloco no meu Twitter, né? O Estadão, a Globo, né? A Folha de São Paulo, todos eles defendendo a manutenção da PEC, né? Com ferro e fogo, e que se exploda as outras dimensões. Ou seja, qual é a responsabilidade? Aí eu coloquei lá no meu Twitter um dia, eu falei, olha, o debate em torno da política fiscal tem lado, ninguém é neutro. Essa coisa de ficar usando, olha, vamos usar os termos técnicos, tem que ser responsáveis. Beleza, vamos usar a transparência? Eu acho que a transparência é fundamental. Aí eu até falei com um especialista, né, que é de contas públicas, que trabalha no Senado, etc. E ele concordou, ele falou, olha, Wallace, mas a transparência é importante. Eu falei, é importante, mas convenhamos que quando a decisão chega, vai dizer, olha, esse recurso vai para A e vai para B, existem as questões políticas, existem os interesses. Então, todo mundo que entra nesse debate tem interesse. Eu, como economista, tenho meus interesses, que é a defesa da educação pública, como professor de uma universidade pública, a defesa de um projeto nacional, porque eu acredito no projeto nacional, entende? Então, quando o cara coloca lá, ele é economista de mercado, ele não é neutro, ele está defendendo os interesses daquelas pessoas que compram esses títulos, né, e vai ganhar grana com isso, com o ajuste fiscal do governo, ponto. Tem um tipo de economista do mercado que é que nem a Penélope na Odisseia, ela que fazia, né, a trama de dia, lá de noite, desfazia para não terminar nunca. Quem? Paulo Galo é um exemplo. Então, de dia, ele está lá operando, aí tem que extrair a renda em nome do pessoal que confia as suas aplicações financeiras a ele como gestor, e de noite ele fala contra e mete o pau, de coração ele é contra o rentismo. Deixa eu só citar uma informação que é para vocês verem o impacto da PEC. A PEC, tanto os saiu no próprio site da Globo, que os ministérios já anunciaram para o governo que vai entrar em colapso no próximo ano, mantido a PEC, os cortes de gasto, a educação, a saúde. E a gente está num cenário extremamente delicado. Então, manter a PEC é insanidade. Por que eu até comentei contigo ontem, Romo? Porque a ideia da recuperação econômica, ela não vai ter, se não houver
uma revisão da política fiscal no Brasil. Sem isso, na minha concepção, a ideia da recuperação em V, que o Paulo Guedes e o Bolsonaro gostam de ficar repetindo a todo instante, ela não vai acontecer. Ou se revê a PEC dos gastos, ou se revê a política de investimento público, ou a gente vai ter um colapso no país, né? Eu acho que isso é fundamental. E aí hoje o Paulo Guedes fez com a nova proposta, né, um voucher para creches privadas. Cria-se creches públicas. É isso que o Estado tem que fazer. Entende? É investimento público. E não ficar criando vouchers para creches privadas. Isso não é original, não. Você sabe onde que é assim? Onde a direita liberal conseguiu impor? Aqui no cantão em que eu moro, em Berna, a direita liberal aqui tinha um sistema muito forte de creches públicas e a remuneração do pessoal era muito boa, como deve ser, né? Imagina, a gente confia, o futuro não tem que ser uma pessoa qualificada e que quer aquele emprego, não está ali por necessidade. E aí a direita liberal conseguiu fazer um lobby. Isso aqui eu estava ainda fazendo doutorado porque eu tinha uma colega que era deputada, aqui, começou a ser deputada estadual no Cantão, e ela era da direita liberal, e ela chegou exultante, falou, a gente conseguiu quebrar o monopólio das creches públicas, agora a gente vai dar um voucher para inserir a concorrência e aumentar, porque agora esse pessoal que estava aí folgado, que tinha um monopólio, agora o cliente, cada um vai escolher se bota na pública ou bota nas privadas que vão florescer. Meu Deus do céu. As pessoas têm que ter clareza, cara, que a instituição pública, as universidades públicas, as escolas públicas não tratam a educação como mercadoria, entendeu? A educação não é mercadoria, a educação é um direito das pessoas. Lógico, e o objetivo é o quê? É precarizar o trabalho, porque é para diminuir a renda, fazer um dumping, e você necessariamente vai deixar de ter as pessoas que escolhiam por vocação e até porque era uma coisa atraente financeiramente. Ninguém tem que, para cuidar de criança, tem que abdicar de ter conforto material, e aí agora você vai fazer a precarização, é a uberização do cuidado com o futuro do país. Perfeito. Então é isso, eu acho que é o momento, né, de se rediscutir. Veja, a PEC dos gastos foi implementada pelo governo Temer. Tanto a PEC dos gastos como a reforma da Previdência. Desde então, nós temos déficit público e desemprego elevado. Nem a PEC dos gastos cumpriu o que prometeu, está agravando, e também a reforma da trabalhista, né, não vai cumprir o que comprometeu. A gente está aí com as taxas de desemprego extremamente elevadas, porque Keynes já mostrava isso. O que gera emprego não é direito trabalhista, é crescimento econômico, é dinâmica da demanda agregada, né? Então, ou a gente tem a retomada do investimento por parte do Estado, estimulando o investimento privado a ser retomado, e, na minha concepção, retoma direitos trabalhistas e valorização do salário real da classe trabalhadora para fortalecer o mercado interno, ou nós não teremos uma recuperação econômica inclusiva. Continuaremos, como desde 2014, com baixo crescimento e crescimento negativo, como será esse o caso deste ano, né? Com um agravamento das condições sociais. O Bolsonaro está surfando aí muito na política de renda, mas é bom deixar claro que quem criou foi o Congresso, não foi o Bolsonaro. O Bolsonaro e o Paulo Guedes, desde o início, foram contra. O discurso mudou porque teve efeito político na popularidade do Bolsonaro. E agora, a manutenção dessa política, que nós chamamos de política social focalizada, está sendo exigido como contrapartida a destruição de direitos universais, né? O Paulo Guedes quer retirar isso. Olha. Então não adianta, né, só para concluir, por favor, não adianta eu manter uma política social focalizada que tem um alcance limitado da população, que é a pobreza, pessoas pobres, e ao mesmo tempo destruir direitos sociais universais, como a saúde e a educação. Isso é gravíssimo, e as pessoas não podem se deixar levar por esse discurso, né, atraente da grande imprensa. Então, mais uma vez, aí eu lembro também de parabenizar você, porque dá esse espaço para a gente fazer esse debate que nós não temos nas grandes, né, na grande imprensa e em muitos outros